Agora em janeiro temos muitas contas a pagar, não é? Preciso ficar atento às datas de vencimento para não receber multas depois. Agora imagina você receber as contas atrasadas ou então nem receber os boletos em casa. Moradores de Rio Preto enfrentam esse problema por causa da demora na entrega das correspondências. Alguns dizem nem terem visto o carteiro nos últimos meses. Todos os dias, esta moradora verifica a caixa de correspondências da casa, mas há mais de um mês ela tem encontrado ela assim, vazia. É as cobranças que eu compro pelo cartão, né? O telefone também que não veio. É bastante coisa que não veio. Contas de lojas, de supermercados, do telefone e faturas do cartão de crédito que costumam ser entregues pelos correios, agora é a moradora quem vai buscar. Isso quando ela não se esquece da data de vencimento de algumas delas. Às vezes eu esqueço, por isso que eu paguei com multa aquela ali. Eu esqueci. E não é só aqui no bairro Jardim Estrela que os moradores estão sem ver os carteiros há algum tempo. Esta empresária, por exemplo, tem uma loja no bairro Eldorado, região norte de Rio Preto, e também reclama. A gente tendo que pagar multa, né, de uma coisa assim, que a gente costuma pagar pontualmente em dia e não chegando a correspondência em dia, a gente tem uma certa dificuldade. Para não pagar multas por atraso, a empresária diz que muitas vezes imprime as contas pela internet, mas tem que ficar atenta, porque um descuido pode resultar em encargos que pesam no orçamento. É uma preocupação a mais, porque você tem que estar atenta às datas, todas as contas, né? Porque é muita coisa no dia a dia. Nesse começo de ano, muitas são as contas a pagar. É o caso do IPTU, que geralmente é entregue nesse período do ano. Mas por causa do atraso das correspondências, fica difícil para o morador saber se o boleto foi enviado pela prefeitura ou não. Toda vez essa época do ano eu já tinha recebido, né? E esse ano eu não recebi ainda. Depois vem para pagar, né? Já vem em cima da hora. A minha preocupação depois ficar em débito, né? A prefeitura ficar aí cobrando a gente, né? Segundo o diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, atualmente existem cerca de 1.200 pessoas nas agências de Rio Preto e região. Só em Rio Preto são em média 150 carteiros trabalhando em 5 unidades. Número que ele afirma ser insuficiente para atender toda a demanda de cartas e encomendas que tem aumentado a cada dia. O principal fator é a falta de contratação por meio de concurso público. Pra você ter uma ideia, desde 2011 não há concurso. Aí o que acontece? São vários funcionários que saíram por meio de planos de demissões, por meio de demissões voluntárias, e o Correio não tem reposto essas vagas. Esta pode ser a explicação para os problemas relacionados aos serviços prestados pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos em Rio Preto e região. Com a condição de não ser identificado, esse carteiro fez um desabafo. É muito trabalho, o carteiro não aguenta, o sol é muito forte, principalmente essa época, e aí a gente acaba se machucando, ficam carteiros a menos, cada vez mais serviço para se fazer no dia a dia, e aí cada vez atrasa mais a correspondência, né, para a população. A gente tem ações no sentido de coibir essas contratações ilegais por meio de terceirizadas, entendeu? E também nós temos ações no sentido de criar meios de coibir essas práticas. Em nota, os Correios informaram que houve atraso no envio das postagens em Campinas, onde é feita a separação das cartas. Os Correios também alegaram que o atraso se deve ao aumento da carga de correspondências, principalmente em dezembro e janeiro, e também por causa do fim do contrato da empresa que fornece a mão de obra temporária na região de Campinas. Para que a população não seja prejudicada, os Correios disseram que estão tomando algumas medidas, entre elas ampliando o horário dos serviços prestados, inclusive aos fins de semana.